Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho de como eu consegui 2 bolsas para estudar na Coreia do Sul. Tudo começou lá em 2015, quando eu entrei na faculdade, e no mesmo ano eles inauguraram uma unidade do Instituto Kim Se-jong dentro da própria universidade. Assim que eu soube que eles iriam inaugurar esse instituto, eu fiz a minha inscrição e logo no primeiro semestre de oferecimento das aulas eu já comecei a fazer coreano. Isso foi no segundo semestre de 2015 que começaram as aulas. Nesse mesmo semestre, no final do ano, aconteceu o primeiro torneio de discurso em língua coreana daquela unidade do Instituto. E esse torneio basicamente é uma competição em que você elabora um texto e você fala em coreano. E assim, eu lembro que como a gente estava no primeiro módulo, a gente tinha somente o basicão da língua. Mas mesmo assim a gente tentou fazer o nosso discurso. E obviamente, quando a gente tinha alguma dificuldade muito grande, a gente perguntava pra professora e elas ajudavam. E assim cada um fez o seu discurso, que a temática era o porquê que você aprendia coreano, porque você estava aprendendo coreano, para você falar sobre os seus planos futuros, sobre as razões que te levaram a aprender a língua. E daí tá, cada um elaborou o seu texto e chegou no dia, cada um foi lá falar na frente e assim, eu lembro que foi, assim, foi tipo, eu fiquei muito nervosa, tanto que eu tava tremendo. Eu lembro muito bem, assim, da sensação de que era estar na frente de outras pessoas, falando numa língua que eu tinha começado a aprender, assim. Então, eu não tinha aquela segurança toda de estar falando. Mas mesmo assim, mesmo tremendo, eu falei. E foi assim, uma experiência muito doida, porque como a gente tava muito no início, a gente também não tinha muita noção do que as outras pessoas estavam falando. Então o resultado assim foi uma surpresa. Porque eu achei que eu tinha ido assim mais ou menos, sabe? Eu não achei que tivesse ido tão bem. E no caso, o primeiro e o segundo lugar, ele ia receber cada um uma bolsa de um mês para a Universidade de Ulsan, que fica bem ao sul e que é uma universidade parceira que da minha universidade, no caso da Unicamp, que possibilitou a fundação do Instituto. E foi assim, eu lembro que eu fiquei até mais nervosa na hora do resultado do que na hora de falar em si. Porque começou a falar do quarto lugar, do terceiro, e assim, não ia nada, não. Daí chegou na parte do segundo e do primeiro. Que eram as partes que, assim, eu tinha mais expectativas. Mas ao mesmo tempo eu tava. Isso me deixou ainda mais nervosa, porque eu não sabia se ia dar certo ou não. No fim chamou o segundo lugar e nada. Aí eu falei, meu Deus, não sei, não pode ser. E no fim, quando foram anunciar o primeiro lugar, eles falaram meu nome e daí, meu Deus do céu. Eu nem acreditava na hora, assim, porque isso já era um sonho de estar estudando na Coreia, já era um sonho desde muito antigamente, assim, que eu já tinha, que eu já carregava comigo. E que naquela hora, assim, tava virando realidade. Então, a ficha não caía, assim, nossa, eu chorei horrores. Porque, assim, era algo que parecia muito distante e inalcançável de mim. Que aquele momento eu tava, assim, a um passo de distância. Então foi nessa primeira, assim que eu consegui a minha primeira bolsa, que eu passei depois um mês na universidade. Nesse caso eu fiquei mais 10 dias passeando em Seul, que foi assim incrível, porque eu pude conhecer vários lugares e consegui ter uma visão mais ampla do que era a Coreia. Foi interessante porque eu não fiquei em Seul inicialmente, eu fiquei numa cidade ao sul que fica perto de Busan. Então eu pude visitar Busan, pude visitar outras cidades ao redor e conhecer um pouco mais dos outros aspectos da Coreia. Então foi interessante, bem, isso acabou agregando muito pra mim, apesar de ter uma certa dificuldade ainda com o coreano. Foi algo assim, um divisor de águas, diria assim, na minha vida.
porque isso acabou me motivando a continuar estudando coreano e também me motivou a continuar tentando outras bolsas. Tanto que nos anos seguintes eu tentei 2 vezes a bolsa do governo coreano, a bolsa de graduação. Das 2 vezes, assim, eu cheguei quase lá, eu cheguei na... Eu lembro que eu consegui fazer a entrevista, mas só que na entrevista eu fiquei muito nervosa, daí, tipo, não deu certo. Mas hoje eu vejo que foi bom não ter dado certo naquela época. Mas enfim, eu, apesar de ter dado ruim nessas 2 tentativas da bolsa do governo, eu continuei tentando. E foi quando eu acabei tomando conhecimento dessa bolsa da EQS. No caso, essa bolsa da EQS, ela é uma bolsa também de um curso de férias, assim como a outra que eu fiz, só que ela fica localizada em outro lugar. A EQS ela é uma academia de estudos coreanos, onde é desenvolvida pesquisas e também cursos de pós-graduação, todos relacionados à Coreia. E esse programa, ele também no caso de 3 semanas. Desde o ano passado eles começaram a fazer 2 edições, no mesmo ano, 2 edições consecutivas, porque eles estavam tendo uma demanda muito... uma procura muito grande pelo curso, que inicialmente eram de 4 semanas. Então eles acabaram dividindo esse curso em 2 cursos de 3 semanas. Mas assim, a programação de ambos é a mesma. Durante essas 3 semanas, a gente tem várias atividades interessantes. Além de aulas de língua coreana, a gente também tem aulas sobre cultura e história coreana. E além disso, a gente também tem muitos passeios e viagens que é tudo incluso dentro da bolsa. Por exemplo, a gente passou 3 dias em Gyeongju, que é uma cidade mais ao sul, lá perto de Busan. É uma cidade histórica que inicialmente foi a capital do reino Shilla. Para quem gosta um pouquinho dessa parte de história coreana, é muito interessante. É uma cidade muito assim, que é praticamente um museu a céu aberto. Então ali você consegue conhecer um pouco mais da história da Coreia e também você sentir o outro lado da Coreia. Porque esse programa ele é muito interessante porque ele te dá a possibilidade de conhecer a Coreia sobre várias perspectivas. Além disso, essa bolsa, além de gastos com passeios e viagens, que são inclusos dentro do programa, ela também cobre acomodação, que você fica no quarto duplo, na guest house, que é dentro do próprio campus da IQS. Além disso, eles cobrem alimentação, no caso 3 refeições por dia, isso todos os dias da semana, inclusive de final de semana. E eles cobrem também todas as taxas do curso, você não tem que pagar nada mais, como taxas, por exemplo, de aulas, nada, é tudo incluso. O que essa bolsa ela não cobre, no caso, é a passagem de ida e volta do Brasil da Coreia e o seu gasto com o deslocamento do aeroporto para a IQS, porque no caso, a IQS ela fica localizada numa cidade chamada Seongnam, que é uma cidade vizinha a Seul. Então, esses gastos e também gastos com passeios à parte que você queira fazer, eles também não cobrem, porque no caso, a gente tem os finais de semana livre. E como é muito fácil o transporte na Coreia é muito eficiente, você pode estar passeando, indo para Seul ou para outras cidades, com muita facilidade. E tanto que o ônibus que vai para Seul, ele assim, para na porta da universidade, então é super simples. Então esses gastos, eles não cobrem. O que mais? Sobre a programação eu falei, no caso, os pré-requisitos para essa bolsa. No edital eles dizem que eles procuram por pessoas que estejam pelo menos no 2º ano da faculdade, da graduação no caso, e que de preferência façam cursos relacionados à Coreia na faculdade, na graduação, por exemplo, cursos de estudos coreanos.
Mas eles também dão a opção, no caso de você, por exemplo, fazer aulas de língua coreana, você mandar esses certificados de conclusão, ou seu professor fazer uma carta, no caso seu professor de coreano, fazer uma carta explicando que você faz aulas há tanto tempo, assim, isso é no lugar de você estar mandando seu histórico da faculdade. Então isso acaba abrindo mais possibilidades, porque no Brasil é muito difícil encontrar cursos que sejam focados diretamente na Coreia. Mas é também interessante mencionar que, no caso, se você faz alguma pesquisa, algum projeto, algum trabalho relacionado à Coreia na universidade e que você, apesar de seu curso não ser diretamente relacionado à Coreia, é interessante você também estar mencionando isso na sua carta de apresentação. Quanto à carta de apresentação, é importante que você, digamos, que você foque na sua formação acadêmica e como que essa bolsa vai contribuir na sua formação acadêmica e profissional. E como que com isso você vai poder atuar como uma ponte entre o Brasil e a Coreia. É importante focar na sua aplicação mais para esse lado acadêmico do que pelo lado pessoal. Por exemplo, é interessante você pesquisar sobre a QS, entrar no site deles, procurar ver quais tipos de pesquisas eles desenvolvem, qual tipo de trabalhos que eles desenvolvem, como que você consegue relacionar isso com a sua história com a Coreia e futuramente também, com seus planos futuros. E não somente mencionar que você tem o sonho de conhecer a Coreia, sabe? Porque eles querem uma pessoa com um perfil que possa ser um elo entre ambos os países. No caso, eles selecionam 25 pessoas. É uma bolsa de concorrência mundial. Ou seja, eles vão selecionar um representante de cada país. E o que eles querem é que esses selecionados possam futuramente atuar como um elo entre a Coreia e os seus respectivos países. Então é importante a gente saber o que eles fazem, como que essa bolsa, como que esse programa vai te ajudar nessa sua formação, como que vai te ajudar você futuramente a ser um elo mais forte entre o Brasil e a Coreia. Além disso, eu anotei aqui. Eu mencionei que é uma bolsa, assim, digamos, de concorrência mundial, porque pessoas de todos os países podem estar aplicando para essa bolsa. O que vai acontecer é que eles não vão selecionar duas pessoas duas pessoas do mesmo país para a mesma edição. Por exemplo, tem a edição que acontece em julho e a outra no finalzinho de julho e meio de agosto. Eles podem selecionar um brasileiro para essa e um para essa outra, mas nunca dois brasileiros para a mesma edição. Outro ponto importante também de estar mencionando é que o programa da IQS, todas as aulas, todos os trabalhos, relatórios, apresentações, todas serão feitas em coreano. Então é legal que você tenha pelo menos uma base da língua para você conseguir estar realizando e aproveitando bem essas atividades. E no caso, se você tiver o Topic e você puder mandar junto com a sua documentação, é algo que acaba agregando um pouco mais de consistência à sua aplicação e te abrindo um pouco mais de oportunidades. No caso, quando eu digo que tudo em coreano, realmente é tudo em coreano mesmo, desde os anúncios, eles são todos feitos em coreano. Então a língua ela acaba sendo muito importante. O inglês, pelo menos em aulas, apresentações, eles quase não é usado. Ele é usado assim entre os participantes para conversas, conversas normais, assim, conversas aleatórias. Mas a língua das aulas, a língua usada nas aulas, tudo é o coreano. E você tem que fazer bastante atividades que te tiram bastante da zona de conforto. Por exemplo,
A gente tem que escrever um trabalhinho, um relatório por semana. A gente tem que escutar, ouvir, assistir palestras em coreano, fazer apresentações em grupo em coreano, apresentações individuais também em coreano. Esses trabalhos são todos da aula de coreano, aula de língua coreana, como também as aulas de cultura. Então, a língua é algo bastante importante. Quanto ao processo de aplicação, ele é relativamente simples, porque ele é feito todo via e-mail. Então você preenche os seus dados no formulário que vem junto já com o edital. Quando você baixa o edital, também tem ali o arquivo com o formulário para você editar. Então você preenche com seus dados, tudo, você faz sua carta de apresentação, você faz, se você tiver já tido alguma visita anterior à Coreia, isso também, eles têm um espaço para você estar escrevendo. Tem também a parte de avaliação, no caso avaliação de língua, que seu professor de coreano pode estar... É indicado que seu professor de coreano esteja fazendo essa avaliação para você, porque ele tem que assinar. E você tem que assinar também algumas partes dos formulários. Então você imprime, você assina e depois você escaneia tudo e junta certificados, diplomas, tudo num único PDF e manda via e-mail. É bem simples porque, comparado, por exemplo, com a bolsa do governo coreano, que ela exige um monte de documentação, uma papelada física, uma documentação física que você tire cópias, essas coisas. Essa bolsa ela é feita toda via e-mail. E depois eles dão o prazo lá de quando vão anunciar, e no caso, se você for um dos selecionados, eles vão estar entrando em contato com você via e-mail também, para perguntar se vocês realmente têm interesse em estar recebendo essa bolsa, dando a confirmação e passando outras instruções. Todas as instruções antes da chegada, antes de você ir para a Coreia, é realizada via e-mail. Dúvidas quanto a visto. Você precisa de visto para estar fazendo cursos curtos? Assim, no meu caso, nas 2 vezes eu não precisei, mas pode acontecer dessa regra mudar, então é interessante você também estar entrando em contato com a embaixada ou com o consulado, no caso de você vir por exemplo, a receber essa bolsa, você confirmar certinho para não chegar lá e dar ruim, né? Então, apesar do comum você não precisar de visto, porque o Brasil e a Coreia têm um acordo que você pode ficar até 3 meses no país sem visto. Mas é bom confirmar. É sempre melhor prevenir do que remediar. Então, essa é uma outra dica também. Mas assim, essa bolsa é uma bolsa bem generosa que eu recomendo muito, assim, porque foi uma experiência muito legal de estar conhecendo a Coreia sobre outras perspectivas, sobre outros aspectos, e também de estar conseguindo evoluir, assim. Eu tinha algumas dificuldades em relação à língua coreana, e que por ter que sair muito da zona de conforto, por exemplo, fazer uma apresentação em público em coreano, uma coisa que eu jamais pensava em fazer, isso acabou me dando bases para conseguir melhorar em diversos aspectos. Então, se você tem esse sonho, essa vontade de estudar na Coreia, essa é uma grande oportunidade, uma oportunidade muito interessante. E que, assim, não fique com medo de tentar e não conseguir. Antes de conseguir essa bolsa, eu já tinha tentado outras e tinha falhado também. Então, sempre que a gente aplica para uma bolsa, por mais que a gente não consiga ela, a gente acaba tendo um aprendizado. A gente acaba ganhando experiências para estar aplicando para bolsas futuras. Então, a gente, apesar de não conseguir a bolsa, às vezes, em certos casos, a gente acaba ganhando experiências que vão ajudar a gente futuramente. Então, não fique, assim, apreensivo, assim, com medo de tentar e não conseguir. É normal tentar e não conseguir, mas é importante também continuar tentando, se isso realmente é seu sonho, se isso é realmente sua vontade, se isso vai
fazer diferença pra você futuramente. É algo que você deve persistir, se você sente isso. Acho que é isso. Acho que é basicamente isso que eu tinha pra contar pra vocês. Foram dessas duas maneiras que eu consegui, essas duas bolsas pra ir pra Coreia. A primeira vez eu fui em 2016 e a outra vez eu fui em 2019, no ano passado. E eu foquei um pouco mais aqui na bolsa da IQS, porque é a bolsa que está com o edital aberto agora. Então, no site da Embaixada Coreana, se vocês procurarem, vocês conseguem baixar o edital, tudo e ver certinho. Então, eu foquei mais nessa porque é a que tá com a oportunidade aberta. Mas em qualquer coisa, qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui. Que lá eu também posto algumas informações sobre a bolsa. Geralmente, às vezes eu abro alguma caixinha de pergunta pra estar fazendo, tirar dúvidas de vocês, ou postando alguma coisa sobre relacionada à minha experiência na Coreia, que talvez possa ajudar. Ou qualquer coisa, você pode também deixar aqui nos comentários uma coisa que eu possa não ter mencionado. Porque eu tentei dar uma visão geral do que é a bolsa, de como ela funciona, dos pontos principais. Porque senão o vídeo ia ficar muito gigantesco. Mas se você tem alguma sugestão também de algum vídeo falando mais aprofundadamente de algum aspecto da aplicação ou alguma coisa relacionada à Coreia, pode deixar aqui ou me mandar a sugestão. E eu acho que é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, que tenha ajudado. E boa sorte a todo mundo que foi tentar. E um beijo e até mais.